Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é Diego Pontes, escritor, nascido em Fortaleza e radicado em Paris, para falarmos sobre o seu mais recente livro, Fortitudine, Rei de Luz, publicado pela Armazém da Cultura. Diego, seja muito bem-vindo ao Pode Vir pela primeira vez. Espero que retorne. A vocês de casa também. Muito obrigado. E você é um escritor comprometido com os valores humanos. Isso. Né? Como vai que se deu essa escolha temática na tua obra? Naturalmente, né? Não foi algo pensado. Eu acho que é muito do Diego, né? Essa busca por identidade, essa busca por traços de identidade, de algo que não está ao primeiro olhar, né? O que está por trás das máscaras, né? Muito disso vem dos valores, né? E dos princípios do ser humano. Então, eu tive uma paixão adolescente que foi com o Diário de Anne Frank, né? Vou já falar sobre ele, que foi seu primeiro livro, foi né? Meu primeiro livro, exatamente. E eu sempre li o diário e reli o diário, mas o que me interessava no diário justamente era o que estava nas entrelinhas, né? Justamente o que não é dito. E com isso eu fui trabalhando essas questões que moveram essa menina e, em ocorrência, com o segundo livro eu também decidi, agora eu estou colocando a palavra que você me deu, né? Mas decidi também continuar nesse caminho. Eu acho que foi inconscientemente. E você fez menção, então, ao Diário Gráfico de Kitty, ou Kitty, né? Depende da pronúncia. Também publicado pelo Armazém da Cultura, que foi o teu livro de estreia. Sim. E nele você faz um resgate, você revisita os diários de Anne Frank. Isso. Por que essa escolha para começar uma carreira literária? Por que a Anne Frank? Por que a Anne Frank? Olha, Cavalcante, sabia que não foi uma escolha da minha parte. Eu fui descoberto pela editora Armazém da Cultura e agradeço a nossa querida Albanesa, a editora. Porque esse livro foi um incentivo, né? Eu tinha produzido o Diário Gráfico de Kitty como um projeto de TCC na época da minha primeira graduação, que foi em comunicação. E conversando com a Albanisa por outros projetos de exposições artísticas, na época em que eu tinha uma galeria de arte, ela descobriu que eu tinha um diário. Ela disse, mas eu estou interessado no que você tem a me dizer. Então vai rolar a exposição? Ela, não, eu vou publicar o seu livro. Então foi em conversa, em encontros, que se deu a publicação do Diário Gráfico de Kitty, que foi produzido em 2009 e só foi publicado em 2015. E aí foi um boom, assim, né? Eu fiquei até surpreso, porque em 2016 eu já estava em Amsterdã, special guest na Anne Frank House, e aí veio vários questionamentos. Eu sou autor? Eu sou escritor? Né? Eu posso me autorizar a ser um escritor, autor? O que faz de mim um autor e escritor? Né? Então, isso não é à toa que eu estou só publicando agora Fortitudine 10 anos depois. 10 anos depois. Porque eu precisei também atravessar isso, né? Todos esses questionamentos, né? De me desenvolver enquanto esse título, né? Vamos dizer assim. E chegou o momento, então, de lançar, em 2026, o livro Fortitudine. Vou pedir aqui ao Adriano para mostrar aqui para a gente. Reino de Luz, do Diego Pontes, que foi lançado em abril pela editora Armazém da Cultura. E essa é uma narrativa, Diego, muito interessante, onde você faz uma relação entre o realismo mágico e a história de Fortaleza. Né? Então, é um livro que exigiu de você uma pesquisa sobre a cidade que comemorou em abril seus 300 anos, e esse é um livro em comemoração aos 300 anos de Fortaleza,
por isso ele foi lançado no mês de abril, mas também é um livro de ficção com muito realismo mágico, muita narrativa fantástica, né? Como é que se deu o processo criativo de história e fantasia? Eu adoro falar do processo criativo porque é o que motiva, né? E foi muito... eu falei ainda há pouco, né, desse processo de descoberta do Diego autor, e o livro, ele meio que responde isso também, né? Ele é uma cidade em desenvolvimento, né? É um corpo, é uma unidade, né? E tem muito de mim nesse livro também. Fala de um processo de desenvolvimento individual, mas também fala de um processo de desenvolvimento coletivo, né? De nós fortalezenses enquanto cidade, enquanto um corpo só, né? Então eu queria trazer isso para a obra. Era um questionamento em que me atravessou desde sempre, cidadão do mundo, né? Viajava bastante, né? Já moro há 8 anos na França, me tornei francês e... Isso faz uma diferença também, porque você passou a olhar a cidade com os olhos de um estrangeiro. Exato. O lugar do estrangeiro, né? Essa nova linguagem que se cria, né? Eu sou o brasileiro fortalezense, sou o francês parisiense, né? Então, assim, em que momento eu deixo de ser um ou posso ser o outro? Será que precisa exatamente ocupar esses lugares? Ou eu posso unificar isso e dar esse toque do realismo mágico da minha cara, né? Mas essas questões de perceber a cidade se transformando nas minhas idas e vindas, me angustiava até, inclusive, né? Perceber que o patrimônio, muitas vezes, ele desmoronava. Tem um episódio muito marcante. Nossa, eu estava em Paris, era Notre Dame, pegando fogo, um mundo inteiro se comovendo, né? E tentando recuperar um patrimônio, e o nosso Museu Nacional em ruínas. Completamente, não tinha mais o que fazer, né? Então, isso, e não apenas a nível nacional. E aí eu vou falar um pouco do processo criativo, como foi que eu localizei Fortaleza nessas minhas inquietações. Quando eu era adolescente, eu morei em frente à Praça da Luísa Távora. E eu adorava os castelinhos ali, né? E eu descobri, naquela época, que existia um castelo, que era o castelo do Palacete do Plácido de Carvalho. E quando eu soube isso, eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Por que eu não estava lá para impedir isso, né? Como se eu pudesse, eu não tinha assim, nem nascido na época, né? Mas isso me atravessou porque é como enquanto cidade eu estivesse amputado de uma parte de mim, algo de nossa identidade que se perdeu, que não está mais ali. Inclusive foi uma paisagem que foi roubada de você. Exatamente. Exatamente. Inclusive, eu morava de frente, imagina, né? Mas mais além do fato de ver a paisagem em si, né? Algo realmente mais de identidade, né? De pertencimento. Isso foi o estopim, eu acho que exatamente, foi realmente o início de tudo. Foi através desse castelo. Ali iniciou esse realismo mágico, essa ideia de criar um conto de fadas para a nossa cidade. E aí eu comecei a estudar Fortaleza. Foi um processo longo, porque eu precisava entender a minha cidade. Eu queria entender Fortaleza em relação ao Brasil, em relação ao mundo onde a gente estava em tal época, como a gente nasceu e quando a gente nasceu. Vamos aqui deixar claro que a gente sempre existiu, né? Que a gente foi descoberto, né? Nem gosto muito desse termo, mas então eu precisava entender onde estava Fortaleza e o que fez de nós quem somos hoje, né? E por que a gente teve que desenvolver tão rapidamente, por que essa ânsia acelerada de
de alcançar Rio-São Paulo, que, por sua vez, também estava querendo, agora veio a palavra em francês, mas recuperar no tempo, justamente, né, o retardo, né, com relação Sim. ao mundo, em termos de revolução, de progresso e tudo. Né? Então, Fortaleza é vítima, se a gente pode dizer assim, na década de 70, de querer dar esse salto e ter o skyline que a gente tem hoje, né, de verticalização, a Belle Époque que vai indo embora, a gente não vai vendo mais. Então, quando eu passei por todo esse processo de pesquisa, eu decidi me concentrar num recorte, que é a Belle Époque fortalezense, final do século XIX, início do século XX. Pincei também todos os eventos, todos os fenômenos sociais dessa época, né, pós-abolição da escravidão, a seca do 15, a padaria espiritual, né, Dragão do Mar, arquétipos, né, o bode ioiô, né, tudo isso que pulsava naquela época e justamente tendo esse aval da literatura, né, essa possibilidade de criar algo atemporal, algo que seja universal, literatura universal, eu disse, bom, Essa liberdade criativa. Essa liberdade criativa, obrigado, é isso mesmo. De justamente casar tudo isso e fazer um grande balaio. Tudo pertence, tudo é identidade, é isso. Eu preciso colar essas peças porque elas estão muito fragmentadas. E eu preciso dar um novo quebra-cabeça mais bonitinho, vamos dizer. E acho que eu estou muito satisfeito, eu gostei E em bastante. que momento você escolhe o conto de fadas, o gênero? O meu livro, Fortitudine, será um conto de fadas. A gente está conversando hoje com o escritor Diego Pontes, autor do livro Fortitudine, lançado em abril pela editora Armazém da Cultura, em Fortaleza, comemorando os 300 anos da nossa cidade. Em que momento, né? Olha, hoje eu sou psicólogo, né? Trabalho com o público infanto-juvenil, né? E na clínica eu percebo como não há na criança, no adolescente, talvez no adolescente comece aí, né? Mas não tem um discurso moralizante. A mensagem, a transmissão, ela é muito mais fluida, ela é muito mais na ordem do simbólico. Há uma aceitação muito forte. Os símbolos são muito bem integrados desde a primeira infância, quando a gente fala nesta linguagem, né? Um pouco polarizada entre o bem e o mal, onde entra a bruxa, entra a princesa e tudo. E é algo que está ali no meu dia a dia, né? Eu acho que eu tenho esse traquejo, essa facilidade também de contar a história, de ser um contador de histórias, né? Porque na clínica a gente brinca, a gente conta aquilo que é da ordem do insensível através do brincar para poder que as coisas sejam mais amenas, né? Então, esse livro é um livro de dor. Fortaleza, ela passou por memórias de dor. Então, eu queria trazer uma certa leveza também, de mostrar que é uma reparação histórica em alguns momentos, mas a gente não repara a história apagando a história. A gente fala sobre. Então, eu queria falar sobre Fortaleza de uma forma que, desde a primeira infância, para o fortalezense do futuro até, de ter esse novo olhar para a cidade, um olhar de carinho, de amor, de compreensão e de possibilidades. Eu acho que é sobre isso, uma fortaleza de possibilidades, de luz. E você sabe a origem dessa palavra, fortitudine? O autor vai dizer para a gente. De onde é que vem a palavra fortitudine, Diego? Fortitudine quer dizer fortaleza, no latim, e está no símbolo da nossa bandeira da cidade. Na bandeira de Fortaleza é a única palavra, segundo o autor, que está impressa, é fortitudine. Se você não sabia, estamos aprendendo juntos
aqui hoje nesse episódio. Você falou, Diego, que esse é um livro que traz dor, traz sofrimento. Mas o subtítulo dele é intrigante. Reino de Luz. Por que esse paradoxo? Exato, porque tem muita luz. E tem muita luz em Fortaleza, né? Aliás, tem muita luz dentro de nós, né? Dentro de nós e dentro desse nós, corpo, cidade. Mas talvez a gente não perceba que a gente tem essa luz, né? Eu tenho esse sentimento, né? Eu tenho esse sentimento que a gente fortalezense? A gente fortalezense deixa, por vezes, né? Em momentos de fraqueza, a gente não trava algumas batalhas de maneira coletiva. Né, que em relação, aí a gente pode, né, especificar que seja em relação a patrimônio, que seja material, né, com os tombamentos, com a preservação do que é próprio a nosso, né, em termos de arquitetura, que seja, né, também é importante, né, quanto também material, né, essa tendência a valorizar o que é de fora, né, o que é de fora é muito mais interessante do que é nosso, né, então eu tento buscar no livro a literatura de Cordel, eu tento pensar a renda do labirinto, né? Então isso são signos, né? E patrimônio imaterial do nosso estado e de Fortaleza que a gente precisa olhar com mais carinho, com mais incentivo, né, para que não se perca. Então, acho que é sobre isso. Eu não sei se então, esse livro contribui para um registro patrimonial de Fortaleza, Isso. Que nós já fomos no passado e que a gente pode continuar sendo no presente. Exatamente. É sobre isso. É um livro que busca traços da nossa identidade, que busca não ser... outra coisa importante é não buscar ser unicamente folclórico ou muito regionalista. Não era essa a pegada que eu queria trazer para o livro. Eu queria que Fortaleza entrasse no mapa, não que ela nunca estivesse, atenção, mas a ideia era que justamente nesse valorização do que é de fora, né, vamos olhar para a gente com toda essa potência e vamos mostrar ao mundo essa potência também. Então, eu tentei, através do conto de fada também, né, de tornar o nosso... não é a palavra em português... ambiente, o nosso ambiente em algo potente, que também tem o seu valor, que também tem a sua luz e que pode, né, não desaparecer do mapa, muito pelo contrário, né? Inclusive, eu tive uma atenção particular para isso, né? A Caatinga, ela é a Mata Branca. Eu queria, o máximo que eu pudesse, eu ia universalizando esses símbolos, né? Então, são pequenos detalhes. Foi quase um labirinto de uma rendeira fazer esse livro, porque tem muito detalhe. Eu acho que todos esses detalhes mostram o quanto a gente é rico. Não só o livro Fortitude. Eu acho que ele apenas revela o que a gente já tem. Eu imagino que esse livro foi escrito em Paris. Sim. E você já está morando em Paris há mais de 8 anos, como você disse. Uma sociedade que valoriza muito o patrimônio. Então, estando lá, nessa sociedade, imerso na sociedade parisiense, fez com que você lançasse um olhar diferente sobre a tua cidade natal? Sim. Tua cidade onde você nasceu, Fortaleza? Isso, com certeza. Né, eu falei sobre esse episódio, mas para além do episódio da Notre Dame, né, que incendiou, mas não precisava nem ela pegar fogo
para que houvesse uma inquietação dentro de mim. Essa inquietação ela já existe, né? Não só no indivíduo, mas no coletivo. No coletivo. Um movimento coletivo, né, em torno da recuperação aconteceu e você não viu isso acontecendo aqui no Museu Nacional, por exemplo. Por exemplo, né? E Paris é uma cidade, Cavalcante, que você está andando por ela, né? O verbo flâner no francês, né? Que é apenas andar. Seria uma tradução perambular pela cidade. Exatamente. Perambular pela cidade é uma atividade de fim de semana. É que o fortalezense ele vai para o shopping, né? Tem as praias que estão bem movimentadas, mas tem uma tendência também de fechamento, se enclausurar. Obrigado, Cavalcante, porque realmente tem algumas palavras, meu povo, que vem em francês muito forte. Muito compreensível. De se enclausurar. Quem morou fora sabe que essas palavras se misturam. Se misturam, né? Essa é a nova língua do estrangeiro, né? Então, existe uma tendência que você percebe no fortalezense de se enclausurar. E em Paris, de andar na rua, né? Sem um ponto de destino, apenas andar. Realmente, on va se balader, on va se promener. Então, assim, é uma atividade. Vamos se encontrar, eu estou com saudade de você, vamos, on va se balader, on va se promener. Isso já é uma atividade por si. Você não precisa marcar o local. Não precisa marcar o local, só vai. A rua é o local. A rua é o local. Então, onde a rua é o local, você se depara com uma Paris que vai da era medieval ao Renascimento, aos imóveis haussmanniens, né? Assim, a arquitetura que hoje a gente percebe de Paris. Mas existem traços de todas essas idades. E me incomodava muito quando eu voltava para a minha cidade e eu não conseguia mais perceber esses traços de identidade que se perderam no tempo. Então, o livro também ele toca muito nisso, né? Claro que a gente está falando no que envelopa o meu livro, mas pelo o gênero, o próprio formato novela, tudo isso é envelope, tudo isso é o que me motivou a escrever e para o público. E para todos que vão ler, talvez essas questões elas vão justamente ser integradas de forma muito sutil, porque não é um livro acadêmico, não é um livro, como eu falei, folclórico, não é um livro, né, de história, né? É um conto de fadas. Para todas as idades. Para todas as idades. Então, o propósito era não ser moralizante. Sim. Moralizante? Correto. Mas trazer provocações, né? Despertar algo através dessa leitura. E você foi muito fiel, né, ao que você valoriza. O teu livro foi lançado no dia 29 de abril e você não escolheu um shopping center, por exemplo. Você escolheu talvez uma das edificações mais lindas do Brasil, que é o Teatro José de Alencar, na cidade de Fortaleza. E dentro do teatro você escolheu o foyer. Não foi isso? Exatamente. Isso foi uma intenção sua? Intenção minha, exato. Por quê? Porque vários porquês. O primeiro deles, em 2014, eu estava visitando o foyer, o Teatro José de Alencar, e eu vi o foyer pela primeira vez. Meu Deus, que lugar lindo. Lindo, belíssimo. Belíssimo. Ok. Quem já passou por lá e assistiu a recitais de piano, de flauta, outros instrumentos, né, que nos encantaram. Nossa, e precisam voltar para aquele lugar. Precisam voltar, ocupar aquele local. E eu tenho muito essa tendência de ocupar, cada vez que eu venho para a cidade, de ocupar a cidade, de movimentar. Eu espero ter movimentado aí, porque eu, inclusive, no dia do lançamento, muitas pessoas chegaram para mim: nossa, Diego, não conheci o foyer do Teatro José de Alencar. Você trouxe de Paris, é Versailles? Né? Interessante como
esse ter que ir para fora, retornar para mostrar aos outros o que está bem na frente dos nossos olhos, né? Muito interessante. Então, eu achei essa fala muito marcante lá no encontro, né? No encontro do lançamento, de escutar esse retorno do público de, nossa, que lugar lindo, que conto de fadas. E eu disse, pois é, Fortaleza. Nossa, Fortaleza. Nossa, Fortaleza, né? E é lindo mesmo. Esse foi o primeiro, essa paixãozinha que eu tinha pelo foyer. Na época eu dizia, um dia eu vou casar aqui. E estou casando com o meu livro, viu, gente? Olha que casamento lindo. Casamento Estou lindo. casado com o meu livro e casou onde ele queria, no foyer do Teatro José de Alencar. E a outra motivação foi o peso do nome José de Alencar, né? Nessa terra alencarina. A gente sabe que hoje nós precisamos ler as obras de Alencar com olhos de uma época, né? E nessa preparação, na produção do meu livro, eu tive uma preocupação major, assim, importantíssima, de ter uma responsabilidade ética e cultural na produção do meu texto. Porque, como eu falei, é reparação histórica, mas não é apagar a história. Tem inspiração em personagens reais e fictícios. Então, onde eu mesclo, onde eu posso entrar com realismo mágico e virar ficção, e o que eu tenho que preservar para garantir que não vão ter crianças achando que, nossa, o dragão do mar era um dragão de verdade, né? Não, Chico da Matilde foi uma figura importante, mas era um ser humano, não era um dragão, né? Minha protagonista, Eudine, ela é neta de Iracema. O primeiro capítulo é a Gênesis, né, da nossa cidade. Então, logo no primeiro capítulo, o leitor ele vai se banhar do que nos tornou Fortitudine, né? Então, assim, a preocupação era não cometer os mesmos erros de Alencar, não abolir o indianismo, né? Se preocupar com o agenciamento dos povos originários, né? do indígena. Né? Ele não é só folclore, ele não é só ornamento, ele é agente da nossa cidade, né? Ele é corpo dessa cidade. Então, eu criei o povo ficcional Guarilum, né? Esse povo, os filhos do sol nascente, que é o povo originário do reino Fortitudine, desse reino de luz. Claro, inspirado, com muito respeito, nos nossos povos originários do Ceará, né? Tremembé, Cariri, Anassé, Tabajara. Foi pesquisas, assim, muitas, né? de estudo de teses de doutorados, do que eu pude, estando distante, me apropriar e ler, às vezes para escrever um parágrafo, mas muito essencial e importante. Eu tenho certeza que você está querendo ler Fortitudine, Reino de Luz, do Diego Pontes, publicado pelo Armazém da Cultura. Então, fica a nossa dica para vocês. Infelizmente, o nosso tempo, Diego, está chegando ao final. Quero agradecer imensamente por esse trabalho hercúleo enorme que você fez de pesquisa para entregar para a nossa cidade um presente nos seus 300 anos. Certamente será um livro para ser lido daqui a mais 300 anos pelas gerações que virão depois das nossas. E essa é a função do escritor, né? Entregar a sua obra para a posteridade. Foi isso que você fez comemorando Fortaleza. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você, Cavalcante Júnior, pelo convite e nesse espaço tão incrível e compartilhar a nossa história através desse livro. Feliz mesmo.
O agradecimento é nosso e você então acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo, e 2 vezes por mês eu converso aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Se gostou, vai lá no Spotify, dá 5 estrelas, ou no YouTube, passa a acompanhar o nosso canal. Fica com a gente e até o próximo episódio.